Mas também tem uma da semente, aleluia, que ela vai cair num local que muitas das vezes é a semente que eu e você podemos nos enquadrar nesta noite, é a semente do espinho. Quantos espinhos, aleluia, você tem encontrado no meio do caminho, aleluia, quantas lágrimas você tem derrubado, aleluia, dos teus olhos, quanto choro você tem feito, aleluia. Talvez no momento da dor você tenha até segurado, mas tem um momento que você está no teu quarto, só você e Deus, aleluia. Às vezes seu esposo, a sua esposa, às vezes seu pai, seu filho não estão vendo a semente que está sendo jogada, aleluia. Talvez o seu choro está molhando algo que lá na frente você vai colher. Talvez está tão difícil, mas eu aprendi uma coisa: quanto mais a prova é difícil, maior será a vitória. Se você quer uma vitória, aleluia, grande, pode ter certeza que a prova será grande, aleluia. Não tem como você vencer algo pequeno e querer alcançar algo grande. Então, se a luta sua está grande, se prepara, aleluia. Se você continuar firme, a vitória com certeza vai ser grande na tua vida também. Se você somente meditar nesse simples verso, eu tenho certeza que você já vai embora com a sua bênção na mão. Se você entender, aleluias. Eu não quero entrar muito no contexto desse texto, mas eu quero estar falando algo que Deus tem revelado. Mas para que vocês entendam, esse texto é como se fosse um dos louvores que aquele povo que por cerca de 70 anos ele ficou em cativo na Babilônia. Agora eu imagino, durante todo esse tempo, quantos sonhos foram suscitados, quantos sonhos, muitos deixaram de ter, quantas pessoas que ele perderam durante esse tempo, quanto sofrimento, aleluias, quanto choro foram derramados, porque é um período muito grande, aleluias. Mas nós sabemos que tem um Deus que muitas das vezes ele nos prova, mas ele também nos aprova. Tem um Deus que ele nos tira da prova, mas se nós perseverar fazendo coisa errada, ele nos permite entrar na prova, aleluias. E aqui esse povo, que é um dos povos escolhidos por Deus, que é o povo de Israel, eles andaram muitas das vezes em alto e baixo. Teve momento que ele adorava a Deus, mas teve momento que ele adorava outros deuses. Então Deus permitiu que ele fosse levado em cativo. Mas aqui, nesse texto que acabamos de ler, vai dizer que Deus retirou esse povo, ou seja, Deus deu a vitória para esse povo, aleluias. E aonde nós acabamos de ler, está dizendo: o que semeia com lágrima, secarão com alegria. Por quê? Por que ele teve essa certeza? Porque ele passaram por aquilo, como eu disse, foi muitas lágrimas derramado, aleluias, mas ele alcançou a vitória, aleluias. O que eu quero falar nesta noite, talvez eu e você tenham semeado muitas coisas, muito choro, muito sofrimento, mas tenha certeza, no tempo certo você vai colher, aleluias, porque a palavra nos ensina que tudo aquilo que semeamos, um dia iremos colher. Quem aqui não conhece a parábola do semeador? E ali vai dizer que a semente é jogada em vários tipos de terra. Talvez a semente que vocês têm semeado nesta noite, talvez tenha caído em vários tipos de terra, até chegar na terra ideal, aleluias. E quando nós falamos da semente, vai dizer ali, lá em Mateus 13, que vai dizer a parábola do semeador, ali vai dizer que o semeador joga a semente, e muitas das vezes a semente não vai cair no lugar e vai brotar, vai crescer, porque às vezes o tipo de terra é diferente, não é adequado. E aqui na parábola ela diz que pode cair em certo local na beira do caminho, mas ali a ave vem e come a semente. Talvez a semente que você tem semeado com muitas lágrimas, muitos pássaros têm roubado. Às vezes você tem semeado esperando alcançar algo, porque semear em lágrima é quando você semeia e não alcança o objetivo, aleluia. Por mais que você sabe que tudo que semeia um dia irá de colher, aleluia, mas às vezes você tem semeado em lágrima, ou seja, você está semeando, esperando alcançar algo, mas aí não consegue alcançar, aleluia. Mas também tem aquelas terras, que muitas das vezes é uma terra cheia de pedra. A semente naquele lugar, ela não vai se fortalecer, porque muitas das vezes a raiz não vai ser profunda, aleluia, ela não vai conseguir crescer. E o que pode significar essa pedra? Talvez o seu choro, a tua lágrima, muitas das vezes tem pedra atrapalhando, está dolorido, aleluia, você não consegue espaço, aleluia, para crescer, e aí você acaba
não brotando, mas também tem uma da semente, aleluia, que ela vai cair num local que muitas das vezes é a semente que eu e você podemos nos enquadrar nesta noite, que é a semente do espinho. Quantos espinhos, aleluias, você tem encontrado no meio do teu caminho? Aleluias, quantas lágrimas você tem derrubado, aleluia, dos teus olhos? Quanto choro você tem feito, aleluia, talvez no momento da dor você tenha até segurado, mas tem um momento que você está no teu quarto, só você e Deus, aleluia, às vezes seu esposo, a sua esposa, às vezes seu pai, seu filho não estão vendo a semente que está sendo jogada, aleluia, mas entenda uma coisa, que no momento que uma semente é semeada, trazendo para a semente de hoje da terra, se a gente não molhar, muitas das vezes ela não vai crescer. Aleluia, talvez o seu choro está molhando algo que lá na frente você vai colher. Talvez está tão difícil, mas eu aprendi uma coisa: quanto mais a prova é difícil, maior será a vitória. Se você quer uma vitória, aleluia, grande, pode ter certeza que a prova será grande, aleluias. Não tem como você vencer algo pequeno e querer alcançar algo grande. Então, se a luta sua está grande, se prepara, aleluia. Se você continuar firme, a vitória com certeza vai ser grande na tua vida também, aleluia. E quando nós falamos, né, em semear em lágrima, aleluias, aqui eu vejo é quando o momento que a gente semeia algo e muitas das vezes não tem força, nós buscamos força onde não tem, aleluias, para continuar semeando, e a nossa vontade é o que? Eu vou desistir, aleluias, porque aqui onde nós lemos, eles semearam como aqueles que não sonhavam mais. É como que você estivesse semeando e aleluias, às vezes a sua fé está sendo abalada, e você fala, eu vou semear, mas será que eu vou alcançar? Ou talvez você pense assim, um dia eu vou alcançar, mas você não sabe o dia. Mas tenha certeza, como eu disse, quando a semente ela cai na terra, uma hora ou outra ela vai nascer. E a pergunta de Deus para mim e para você: o que você tem semeado? Aleluias. Muitas das vezes a pessoa nos trata mal, nós queremos semear na vida daquela pessoa da mesma forma, mas eu aprendi com Deus, aleluias, que nós temos que ser diferente, aleluias, porque tudo aquilo que semeamos um dia iremos colher. Talvez vocês tenham sido frustrados por algo, talvez pessoa tenha semeado muito espinho na tua vida, aleluias, mas um dia essa pessoa vai colher espinho, aleluias. Então não semeia espinho, semeia paz, porque um dia você vai colher essa paz de volta para a tua vida, aleluias. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso Deus, Ele é justo, Ele é fiel. A palavra diz que Ele é amor, mas Ele também é justiça. E lá em Hebreus 1:9 era onde eu estaria ministrando, aleluias. Ali vai dizer algo muito interessante, no verso 1, capítulo 1 e o verso 9 vai dizer assim, ó: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Aleluia. Aqui está dizendo que o nosso Deus, Ele ama a justiça, mas com as minhas palavras, Ele odeia a iniquidade. Aleluias. Então o nosso Deus é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E eu quero estar falando sobre esses dois pontos, sobre a justiça e sobre a iniquidade, que vou estar aplicando no texto onde nós acabamos de ler, aleluias. Então, por mais que você tenha chorado, tenha semeado muita lágrima, talvez você ache, não, o Senhor não vai fazer nada, o homem pode ser injusto, aleluias, mas mesmo assim, se for da vontade de Deus, Ele vai ser justo. Quem não lembra aqui da parábola, né, do juiz injusto, de tanta mulher insistir, aleluias, aquele juiz injusto, ele julgou a causa daquela mulher, ou seja, a resposta daquela mulher veio sobre a vida dela, aquilo que ela buscava, ela alcançou. E imagine quantas lágrimas tem derrubado. Oh Senhor, julga a minha causa, eu estou sofrendo nisso, eu estou sofrendo naquilo, aleluia. Então ela foi até um homem injusto, e mesmo assim, graças ao Senhor, Ele julgou a causa daquela mulher. E aí Deus vai dizer na palavra dele lá, imagine Ele que é justo, o que Ele pode estar fazendo, aleluias. Então nosso Deus é justiça, aleluias. É por isso que nós temos que andar com Ele conforme Ele quer, aleluias. Muitas das vezes, né, nós achamos que justiça é que a gente tem que a todo tempo tem, né, vamos dizer, julgando a pessoa a todo tempo. Não é isso.
Justiça é quando você vê algo errado, procurar fazer o certo, fazer diferente. Não é querer julgar a pessoa, porque o único que pode julgar é Deus, aleluias. Mas nós podemos não andar como a pessoa está andando, isso é ser justo, aleluias. E muitas das vezes a pessoa esquece, acha que justiça é o quê? É como muitas das vezes nós já assistimos muitos filmes lá atrás, que aquelas pessoas que um dia alguém fez mal para você, e ele vai ser justiceiro, ou seja, eu vou pegar aquela pessoa e vou dar o fim naquela pessoa. Não é isso não, aleluias. Tem coisas que a própria justiça de Deus ele irá fazer. Tem coisas que eu, muitas das vezes, já fui perseguido, pessoas me fez mal, aleluias. Eu não vou fazer o mal para a pessoa, mas sim eu vou dobrar o meu joelho, entregar na mão do Senhor. Senhor, faça justiça, aleluias. Não que eu quero que aquela pessoa aconteça algo de ruim, não. Eu quero que Deus faça justiça. Em outras palavras, que Deus faça com que aquela pessoa entenda que ela está errada, e quem sabe ela vem pedir perdão, e a gente temos que liberar o nosso perdão, aleluias. Porque imagine nessa palavra que eu estou trazendo, na vida de José. José, ele procurou que Deus fizesse justiça, mas não foi que Deus matasse os irmãos dele, aleluias, mas sim que os irmãos dele reconhecessem. E o que aconteceu na palavra lá, vai dizer que todos reconheceu que aquele sonho era verdadeiro, foi Deus que deu, e todos prostrou aos pés daquele homem, porque ele era fiel ao Senhor. Justiça é isso. Justiça não é desejar o mal para aquelas pessoas que te perseguem. Justiça não é querer que aquela pessoa um dia morre, ou um dia paga um preço tão alto, por mais que um dia te machucou, não. Justiça é deixar que Deus trata com ela conforme Deus quer, aleluias. Porque nós sabemos que, como foi falado aqui no início do culto, se apóstolo Paulo fosse, Deus fosse fazer a justiça conforme nós queremos, com certeza o apóstolo Paulo seria morto, porque tantos maus que ele fez, aleluias. Mas a palavra diz que ele é vaso escolhido. Tem muitos vasos escolhidos que um dia fez muito mal, mas graças à redenção dele aos pés do Senhor, Deus transforma e usa ele diferente, às vezes melhor que muitos que se diz ser santo, mas não tem a coragem que aquela pessoa, quando Deus coloca na obra, vai fazer, aleluias. E falando de justiça, que Deus é justo, como eu disse, justiça não é ser vingativo. Deus não é vingativo, Deus é justo. Ele quer que nós andamos conforme a vontade dele. E um exemplo para que vocês entendam, quem não lembra da passagem da mulher adúltera, aleluia, lá em João 8:3, vai dizer que ela foi pega em adultério. Então naquele momento, se nós quiséssemos praticar justiça, o que nós ia fazer? Errou, vai ter que pagar, vai ter que levar pedrada. Mas a justiça de Deus é diferente de nossa. É isso que eu quero que a igreja entenda, é isso que Deus quer que eu entenda. Porque ao nosso ponto de vista, justiça era o que queria. A palavra está dizendo que ele tem que tacar pedra naquelas pessoas que adulterou, que fez coisa errada. Então irei tacar pedra, irei matar. Não é isso. Deus vai dizer na palavra dele que Jesus estava ali escrevendo. E no momento que aquele povo, né, os publicanos, os fariseus, chega até ali, querendo que Jesus poderia condenar aquela mulher, ele vai dizer uma simples palavra: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, aleluias. Então Jesus, ele praticou a justiça, não conforme o povo queria, mas conforme Deus queria. Tem certa situação que eu e você vamos ser colocados, aleluias, mas não para fazer conforme os homens querem, porque o homem muitas das vezes é olho por olho, dente por dente, fez o mal, tem que receber o mal, mas Deus é diferente. Mas Jesus, ele vai dizer na palavra o quê? Depois que aquela mulher fala assim: cadê os seus acusadores? Não tem ninguém? Então nem eu te condeno, mas vai e não peque mais. Ou seja, Jesus deu a oportunidade. Eu poderia atacar pedra conforme o povo queria, mas eu te dou uma oportunidade. Mas vai e não cometa o mesmo erro, faça diferente, aleluia. Isso é justiça, é procurar ajudar e ensinar o caminho certo. Não é procurar apontar o erro e falar: você está errado aí, tá vendo? Jogar muitas das vezes na cara. Muitas das vezes nós cometemos esse erro, aleluia. E outro exemplo do que é ser justo é não apoiar a injustiça, como aconteceu. Uma pessoa justa não precisa você querer ser o juiz, mas sim não apoiar a injustiça. Enquanto muitos estão querendo apoiar, fazer coisa errada, você tem que fazer a diferença, mostrar que você é luz, mostrar que você tem Deus na tua vida, aleluias. E outro exemplo de justiça, aleluias, que eu quero que a igreja
vem entender. Se a gente for ler lá em João, ali vai dizer 2 pontos interessantes. 1 João, capítulo 3, ali vai dizer sobre a justiça e a injustiça. No verso 7, 1 João 3, 7, vai dizer assim, ó: filhinhos, ninguém vos engana, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Mas aí vai dizer no verso 8, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aleluias. Então, como eu disse, eu falei sobre a justiça, que Deus, Ele ama o justo, mas Ele odeia, né, a iniquidade. O que é iniquidade? Nós sabemos que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia, né, o pecado. Aleluia, porque o pecado afasta nós de Deus. É como se fosse uma separação. O que é pecado? É errar o alvo, e quem é o alvo? É Jesus. Aleluia. Então nós estamos caminhando em direção a Jesus. Se no momento a gente desvia o caminho, nós já está pecando. Se nós deixamos de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor, já estamos pecando. E a iniquidade é o que? É a prática do pecado. Porque se eu pecar, se eu ter a consideração com Deus, eu vou pedir perdão. Senhor, me perdoa, Pai, eu errei. Então o ato de pecar, muitas das vezes, ou na grande maioria, nós não vamos conseguir fugir, porque isso já vem do homem desde o jardim do Éden. Todos nós erramos, todos nós pecamos, em grandes coisas e em pequenas coisas. Mas a diferença que Deus quer é que nós pedimos perdão de coração, que nós reconhecemos. Aleluias. É como o nosso filho. Muitas das vezes o nosso filho faz algo errado, vamos dizer, derruba um copo no chão, quebra, e naquele momento você fica com raiva, quer bater no seu filho, pai, me perdoa, pai, foi sem querer, foi na hora ali. O que você vai fazer? Se você for realmente um pai que ama teu filho, você vai perdoar. Aleluias. Mas agora, se seu filho, ele pede perdão, derrubou aquele copo, passa um dia, derruba outro copo, passa outro dia, derruba outro copo, o que você vai fazer? Agora você merece apanhar, né? Agora sim, você está demais. Aleluias. E muitas das vezes, né, assim é com Deus, assim somos nós com Deus. Se nós cometer o mesmo erro várias vezes, já estamos fazendo iniquidade. É como que nós não estamos acostumados. Como eu li aqui, aquele que pratica o pecado, ou seja, praticar, não é mais você pecar sem querer, na inocência, mas você está acostumado. Eu acredito que a igreja lembra, quando eu comentei sobre esse versículo um dia aqui, praticar. Imagina um jogador de futebol, né? Ele pratica tanto bater falta, né, chutar no gol, acertar o local lá, jogando por cima da barreira, tanto, que tem aqueles que é bom, é mestre naquilo. Então de tanto ele fazer, ele se torna como se fosse um gênio, né? Ele é bom naquilo. Muitos conhecem lá do antepassado, né, na época que eu gostava de jogo, assistia jogo direto, não era crente ainda, aleluias. Então tinha o Marcelinho Carioca, e ele se dizia que era o pé de anjo, porque de tanto ele praticar, ele era bom. E muitas das vezes nós, se nós não vigiar, de tanto nós errar, vamos nos tornar praticante nisso, vamos nos tornar bom nisso, e vai chegar uma hora que para mim, eu errar é normal, não vai dar em nada. Mas vigia, porque tem um momento que a palavra vai dizer que o Senhor virá num piscar do olho, e talvez você pode ficar. Aleluia. Então se você pode mudar, mude agora. Olhe para você, analise você e fala: Senhor, será que eu estou errando nisso? Será que eu estou errando naquilo? Me corrija, Pai, me ensina. Eu quero ser diferente, eu quero morar no céu, eu quero estar contigo. Aleluias. Porque muitas das vezes Deus tem nos escolhido para uma grande obra, mas o inimigo tem entrado para atrapalhar. E se nós não vigiar, o inimigo vai tomar nós para ele, levar para ele. E nós sabemos que o final é trágico, porque todos aqui conhecem a palavra de Deus. Só há 2 caminhos, o céu e o inferno. Não tem como nós falar: eu vou, na hora ali eu vou, não quero ir para o inferno não, fecha a porta, eu vou subir para o céu. Não. Depois que você estiver na porta, já era, você já vai entrar, mesmo não querendo. Aleluias. Então nós temos que ser vigilantes, nós temos que praticar a justiça. Aleluias. Não é dizer que eu vou ser o santo, o certinho, não. Aleluias. Mas eu vou procurar me corrigir.
naquilo que eu vejo que eu estou errado, ou naquilo que as pessoas veem que eu estou errado, eu tenho que me analisar, Senhor, será que é verdade o que eles estão falando? Eu preciso melhorar nisso, então vou melhorar, aleluias. Mas voltando aqui na semeadura, talvez você tenha semeado muita tristeza, muito choro, mas como eu disse, o nosso Deus é justo. No tempo determinado você vai colher, aleluias, esse fruto que você tem semeado. Essa semente vai se tornar um grande fruto. Tá difícil, tá? Mas o segredo é não desistir. Talvez os espinhos, as pedras tenham feito que você quisesse voltar para trás, aleluias. Mas se você voltar para trás, você não vai alcançar, aleluias. Mas que você venha semear, por mais que seja em lágrima, por mais que você não tenha força, mas coloque fé na tua vida, aleluias, que lá na frente com certeza você vai irá colher. Tem muitos, aleluias, deixando de cuidar da semente, tem muitos deixando de acreditar, e aí vem o inimigo e rouba a tua semente. Aquilo que um dia poderia se tornar um grande sonho, fica para trás, aleluias. Não quero, cansar mais, falar mais, mas que vocês venham, guardar essa palavra no teu coração. Da mesma forma que aquele povo semeou muitas lágrimas, da mesma forma que aquele povo, perdeu muito sonho, mas a palavra disse, aonde eu acabei de ler, aquele que leva preciosa semente, aleluias, andando e chorando, ou seja, o segredo não é parar, é continuar, voltará sem dúvida, ou seja, com certeza, com alegria, aleluia, trazendo consigo os seus molhos, ou seja, trazendo consigo todos os seus sonhos, todos os seus frutos, aleluia. E que você nesta noite tenha certeza, talvez está difícil, talvez aquilo que você tem colocado na mão do Senhor, às vezes o espinho tem te machucado e você tem pensado assim, quando eu vou receber isso? Será que essa semente um dia vai se tornar uma árvore? Vai sim, se você continuar andando, o seu sonho vai se tornar realidade, aleluia. Você vai alcançar as promessas do Senhor, você vai ver fruto, aleluia, dessa semente. A semente pode simbolizar simplesmente a fé que você tem em Cristo, amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para a igreja, que todos venham aguardar essa palavra, e as palmas bem alegres para Jesus. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.